A garantia da via aérea na emergência é sempre um grande desafio e um ponto de preocupação de nós emergencistas. Quando nos deparamos com uma via aérea difícil, essa complexidade aumenta significativamente e a nossa insegurança tende a aumentar frente a este quadro. Nesse pequeno vídeo, nós vamos demonstrar como reconhecer uma via aérea difícil e como se preparar para essa intercorrência. O primeiro passo é fazer a definição entre dois temas bastante significativos. A diferença entre ventilação difícil, ou seja, a capacidade de ventilar difícil, ou a capacidade de intubar difícil. Ventilação difícil, por definição, é quando não é possível para apenas um operador manter a saturação acima de 90%, mesmo usando uma fração inspirada de O2 de 100%, em um paciente cuja saturação era normal antes da indução anestésica. Ou a impossibilidade de apenas um operador manter ou reverter o surgimento dos sinais como cianose, ausência de CO2 exalado, ausência de expansividade torácica ou distensão gástrica durante a ventilação com pressão positiva. Já o conceito de intubação difícil é aquela em que eu necessito mais de 3 tentativas de duração superior a 10 minutos para o correto posicionamento do tubo traqueal, utilizando-se da laringoscopia convencional. As condições para a laringoscopia ótima são um médico experiente com 2 anos de prática, ausência de hipertonia muscular, posição olfativa ótima, compressão laríngea externa e lâminas do laringoscópio de tamanho e tipo adequados para aquele paciente que eu estou tentando fazer a intubação. Pois bem, quando nós pegamos um paciente na posição neutra, vejam a imagem, nós temos um ângulo de 90 graus entre a cavidade oral e a traqueia. Isso vai dificultar a intubação deste paciente. Já se a gente coloca ou faz uma hiperextensão cervical, a gente diminui ou aumenta a angulação e diminui a dificuldade para realizar a intubação. Podemos ainda pegar no paciente e colocá-lo numa posição olfativa, que é a posição do cheirador, né? Muita gente se engana aqui e coloca o coxim na região cervical, e não é. O coxim deve ser colocado no paciente adulto normal na região occipital, né, para justamente deixar o paciente na posição olfativa. Nós temos uma limitação na hiperextensão, que é o paciente de trauma, e que eu não posso fazer este posicionamento com hiperextensão. Neste caso, nós vamos optar pela anteriorização da mandíbula deste paciente, certo? O que vai provavelmente gerar uma situação de uma intubação um pouco mais difícil. A técnica bimanual prevê que na mão esquerda você tem o laringoscópio e fazendo a laringoscopia, e a mão direita você pode fazer a compressão laríngea, na compressão laríngea fazer um reposicionamento da via aérea para melhorar a sua visualização durante o procedimento de intubação. Os critérios de avaliação para verificar se uma via aérea é difícil ou não, principalmente quando a gente está falando de intubação de sequência rápida, antes de você realizar a intubação, você avalia como é que é o comprimento dos incisivos superiores. Quanto mais longo, mais difícil vai ser o seu procedimento de intubação. Quando a gente olha os incisivos em relação aos maxilares e mandibulares, aquela maxila retraída também promove uma intubação que vai apresentar algum grau de dificuldade a mais. Eu posso utilizar scores para avaliação do nosso paciente. Por exemplo, o score de Mallampati, que todos nós conhecemos, que é aquele score que avalia a visualização da úvula em relação à base da língua. Os Mallampatis 1 e 2, conforme vocês podem ver na imagem, eles são uma intubação presumivelmente mais fácil. Já Mallampatis 3 e 4 são pacientes com uma visualização mais difícil da via aérea, promovendo uma maior dificuldade de fazer a intubação. Critérios de avaliação
sem escala que você pode pedir para o paciente fazer, por exemplo, é verificar ou pedir para o paciente que faça com que os incisivos mandibulares, veja se eles ultrapassam os maxilares. E a distância interincisivos, se ela for maior que 3 centímetros, também, presumivelmente, uma via aérea um pouco mais fácil. Aquele palato mais arqueado, mais estreito, é pressuposto de uma via aérea mais difícil, assim como a presença de massas ou uma complacência do espaço mandibular mais inelástica vai ser presumível de uma via aérea mais difícil. Quando eu olho a distância tiro-mentoniana, uma distância maior ou igual a 6 centímetros também promove uma via aérea mais facilitada. A conformação do pescoço, aquele pescocinho curto e grosso, também é pressuposto de uma via aérea um pouco mais difícil e nós devemos estar atentos a essa situação. Posso pedir para o paciente movimentar a cabeça e o pescoço, encostando o mento no externo e fazendo a extensão completa do pescoço. Pacientes que conseguem fazer esse movimento, eles são pacientes presumivelmente com uma via aérea mais fácil de se acessar. Algumas intubações intuitivamente já nos mostram que a via aérea vai ser mais difícil. Vejam as imagens aí desse senhorzinho ou desse paciente mais obeso. Eles são pacientes que naturalmente a gente pressupõe que a via aérea vai ser mais difícil de se acessar. O que nós devemos é estar preparado para o pior. Não conseguindo garantir a ventilação do paciente, eu preciso estar preparado para um acesso na cartilagem cricoide. Então, entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, eu tenho uma membrana, que é a membrana cricoide. Então, este é um ponto para a gente fazer o acesso, que pode ser por punção ou pode ser um acesso cirúrgico. Pois bem, olhando para o algoritmo de via aérea difícil, nós temos que no caso de falha de intubação, eu tenho primeiro a tentativa de usar a máscara facial ou dispositivos supraglóticos. Se eu tiver sucesso com a máscara facial ou os dispositivos supraglóticos, eu tenho o caso do paciente que eu não intubo, mas eu consigo ventilar. Aí eu posso partir para outros mecanismos, até chamar ajuda, para conseguir fazer o acesso a essa via aérea. Já aquele paciente que a máscara facial ou o dispositivo supraglótico não conseguiu manter a ventilação, então eu tenho o paciente que não ventila e não intuba. E isso eu tenho que fazer ou criar uma estratégia de acesso a essa via aérea rápido, porque o paciente não está oxigenando e eu preciso garantir a oxigenação. Pois bem, quando nós vamos intubar um paciente, o que nós precisamos, todos nós, saber é fazer justamente a técnica de ventilação com a máscara facial. O paciente em posição olfativa, utilizando uma máscara transparente de tamanho adequado, vinculada a um sistema bolsa-balão com o reservatório, que vai garantir oxigênio a 100% para esse nosso paciente. Usando a técnica do C e do E, como vocês podem ver na imagem, a gente vai fazer as ventilações e verificar se está tendo a expansão torácica ou não para esse paciente. Essa é uma técnica que todos nós precisamos treinar e precisamos estar aptos a fazer. Eu posso utilizar, junto com a técnica de ventilação, o uso de dispositivos que vão impedir a queda da base da língua. Dispositivos orais ou dispositivos nasais, como esses que vocês estão vendo na imagem aí. A dificuldade para ventilação com máscara facial podem ser pacientes que não tenham a dentição adequada, que tenham a presença de barbas, aquele paciente que é roncador, o paciente mais obeso, são pacientes em que potencialmente a gente tem mais dificuldade de ventilar com o dispositivo bolsa válvula máscara. Vamos lá então verificar o caso do paciente em que eu não intubo, mas eu consigo ventilar. Então eu vou fazer a técnica da ventilação com pressão positiva e eu posso lançar mão de alguns dispositivos, por exemplo, o fio bugey, para ajudar no direcionamento da cânula orotraqueal. Posso utilizar lâminas com a ponta articulada, para tentar melhorar a anteriorização da via aérea e a visualização das cordas vocais. Posso também fazer o uso de dispositivos como a máscara laríngea
Esta outra máscara laríngea que vocês estão vendo é uma máscara laríngea termomoldável, então aqui não tem a presença de balão. A máscara laríngea, com a temperatura do corpo do paciente, ela consegue fazer o molde para esse paciente, né? Então é uma máscara interessante, só não pode ser usada em paciente hipotérmico. A gente pode lançar a mão também do tubo laríngeo, o combitubo, para fazer o acesso à via aérea. Podemos lançar a mão desse dispositivo que chama Fast Track, que é uma junção da máscara laríngea que permite a intubação às cegas do nosso paciente, certo? Temos também dispositivos ópticos que permitem a visualização melhor da via aérea do nosso paciente, como esses que vocês estão visualizando aí na imagem, são dispositivos possíveis de serem utilizados. A limitação ainda desses dispositivos é o custo, tanto de aquisição do dispositivo quanto de esterilização desses dispositivos. Se eu estou frente a um caso que eu não intubo e não consigo ventilar o paciente, aí eu tenho um evento mais crítico porque o paciente está em déficit de oxigenação. E uma das formas que nós podemos acessar a via aérea é a via aérea, o acesso à cricoide, à membrana cricoide, por punção. Eu posso ter um dispositivo por punção, como esse que vocês estão visualizando aqui, ou posso fazer aquela técnica com o Abocate 14 para fazer a punção cricoide. Só que nesse caso, eu preciso ter um outro elemento associado, que é um dispositivo de pressurização da via aérea. Sem esse dispositivo de pressurização da via aérea, a gente não consegue ventilar. Porque no caso da punção, a gente pode ter, vai ter uma canulação muito estreita e uma resistência muito grande. Lembrando que a punção cricoide precisa de um paciente que tenha a via aérea superior desobstruída, para que a gente possa ter a exalação. Então eu vou injetar o ar no paciente e ele tem que ter a via aérea superior desobstruída para que esse ar possa sair do nosso paciente. Este tema é bastante importante e é extremamente importante que você pratique e saiba como se portar frente a uma situação de emergência na aquisição da via aérea. Num próximo vídeo, nós vamos falar sobre a via aérea cirúrgica, explicando os procedimentos cirúrgicos para cricotireoideostomia. Vamos então praticar e estudar ainda mais esse tema. Até o nosso próximo encontro.